pessoal! Vamos de música então. Há um jardineiro que planta jardins em outras terras com outras sementes, que cultiva as tuas flores em você e em mim, que cuida de nós pacientes, esperando os nossos frutos, aguardando a primavera, pois tem certeza que as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e o teu perfume vai se espalhar e será festa em cada coração em que nascerá a flor plantada pelo Mestre com amor. Bom dia a todos! Bom dia, olha, fica sempre dia no coração de quem ama, né? Boa noite, gente, que bom estar aqui com vocês. Essa música fala do jardineiro que veio plantar flores nos nossos corações. Um jardineiro que planta jardins em outras terras com outras sementes, que cultiva as tuas flores em você e em mim, que cuida de nós pacientes, esperando os nossos frutos, aguardando a primavera. Por quê? Pois tem certeza que as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e o teu perfume vai se espalhar e será festa em cada coração em que nascerá a flor plantada pelo Mestre com amor. Plantada com muito amor nos nossos corações, é o amor, né, que Jesus veio trazer pra gente. Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, nesse momento de reflexão, de conversação, de trocas. Nós estamos aqui no caminho, somos todos aprendizes de Jesus. Jesus é o nosso mestre, guia, e nada mais estamos fazendo do que estudar essa doutrina consoladora, de amor e de paz. Então, uma grande satisfação realmente estar com vocês, família Jepe, família Lar de Abigail, família universal. Antes de iniciarmos, então, nós vamos fazer uma pequena leitura do Caminho, Verdade e Vida, que nós separamos, que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é Bem-aventurados os aflitos. A leitura que nós separamos está no livrinho Caminho, Verdade e Vida, é a 83, que se chama Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templos em ruínas, sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desesperam, uma pela indiferença, outros preferiram a ingratidão no quadro dos interesses fugitivos do plano material.
Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita na esfera inalcançável dos pensamentos dos homens? Julgais, porventura, não receber o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio, o mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e bom ânimo. Que lição! Realmente algo para a gente refletir, algo que faremos na nossa noite de hoje, refletir um pouquinho sobre as aflições, esse ponto que é tão comum entre todos nós que aqui estamos. Então, fechemos os nossos olhos em conexão com o mais alto. E o mais alto, claro, de forma metafórica, porque o alto está dentro de nós. Esse reencontro com o divino. Querido Deus de amor e de bondade, aqui estamos nós, seus filhos pequeninos, humildemente olhando a tua grandeza e rogando a ti, Senhor, as forças necessárias para passar pelas tribulações, pelas vicissitudes da vida, pelas aflições. Querido Deus, que a tudo vê, que a tudo ama, que o seu amor, a sua bondade possa fazer morada no nosso coração e nas nossas casas, possa transformar e quebrantar em nós todo o orgulho, toda a vaidade, todo o interesse pessoal. Querido Jesus, amado mestre, amigo, que está conosco em todos os momentos, nós aceitamos o teu convite e cá estamos, encarnados no mundo de provas e expiações. Temos a certeza que o Senhor fique conosco, mas precisamos repetir para nós mesmos, dizendo: Senhor, fique conosco. Que o seu amor, que a sua luz possa fazer raiar o sol do novo dia que virá e que o reino possa ser atingido com a nossa ressignificação íntima, espiritual, intelecto, moral. Obrigada, Senhor, por tudo. Fique conosco, agora e para todo sempre. Que assim seja. Bom, amigos que estão chegando, aqueles que ainda vão chegar ou aqueles que virão essa live depois, o assunto escolhido para a noite de hoje se chama Bem-aventurados os aflitos e foi um tema escolhido com muito carinho, justamente para falar nesse momento tão complicado, difícil ainda, pouco compreendido por todos nós aqui na Terra. Então a gente veio realmente trazer algumas questões que são abordadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, onde Kardec vai explicar um pouquinho junto com os espíritos amigos sobre as aflições, as causas dessas aflições, de onde elas vêm, para onde elas vão. Falar do reino também, que não é deste mundo, para que nós possamos compreender e fazer valer a nossa máxima, que é: esse reino não é deste mundo, mas a felicidade é uma felicidade merecida por todos nós. Ou seja, Jesus disse: vós sois bem-aventurados se bem sofrer, se bem passar pelas aflições. Então, primeiro a gente precisa entender que são essas aflições, né? Porque a gente pode se confundir, às vezes, que da aflição do cotidiano, da aflição de que a gente se coloca nesse momento, nesse lugar, com a aflição que é a aflição que Jesus direciona todas as suas bem-aventuranças. Se nós pegarmos lá no Sermão do Monte, todas as bem-aventuranças, bem-aventurados pobres em espíritos, aqueles que têm sede de justiça, todas as bem-aventuranças vão dizer para o ser que está passando por um momento de aflição. Porque a aflição, ela
acontece de maneira corriqueira. No nosso dia a dia a gente passa por aflição. E aí a gente precisa medir o grau dessas aflições, porque a aflição é o conjunto emocional que vai desencadear todos os comportamentos emocionais que virão depois, como medo, como insegurança, como desespero, como angústia, crises de pânico. É a partir das aflições. É por isso que a gente precisa lançar esse olhar. Porque quando a gente lança o olhar para a causa, a gente consegue observar o seu efeito. Não é verdade? E, quiçá, até modificar o seu efeito. E essa é a proposta de Jesus. É que nós possamos olhar para essa aflição que está dentro de nós, ressignificá-la para que o seu efeito seja um efeito em consonância com a lei do progresso. Estamos nós aqui, todos sob a lei desse divino que olha e coordena tudo por trás. Então existe uma lei que diz toda causa tem um efeito. Então, a justiça em tudo isso. E por que o tema foi escolhido nessa noite de hoje? Simplesmente porque a dor, ela está chegando, ela chegou no coração de todos nós. Não há uma pessoa aqui nesse planeta Terra, claro, tirando os grandes missionários, que não passam pela sua vida por um momento de dor. Que não tem durante o seu dia um momento de confusão, um momento de decisão, um momento de aflição consigo mesmo. Porque a gente percebe que nós estamos no mundo de provas e expiações. A gente vai começar a compreender que é muito difícil a gente desejar essa felicidade material, quando na verdade a felicidade que nos espera é para o espírito. Então, nós encontramos ou fomos encontrados por esse Consolador prometido, que é a nossa doutrina espírita, que veio trazer para nós a luz do novo dia, a luz que virá depois do batismo da carne. Depois que nós passarmos por esse período de transmutação, esse período de olhar para dentro de si, lapidar, burilar em nós as nossas questões íntimas, para assim galgar novos patamares evolutivos. E aí, às vezes, a gente se pergunta, meu Deus, mas aonde está esse Deus? Ainda na nossa infantilidade? Ainda nas nossas questões a entender e ressignificar, a gente diz, meu Deus, por que uns sofrem tanto e eu tenho tanto? Ou por que eu tenho tão pouco e aquele nasceu naquele berço de ouro? E a gente começa a se perguntar. E aí vão vindo aflições que necessariamente não precisariam ser desencadeadas. São aflições desnecessárias. Então a gente vai compreender que Jesus não dizia para esse tipo de aflição. Porque o que traz a doutrina consoladora, muito clara? Que tudo está sobre a ótica do divino. E que a tudo há um sincronismo, uma harmonia espiritual. E que toda causa tem um efeito. E aí a gente vai perceber que está havendo um aumento muito grande no número de suicídio. A gente percebe que os nossos jovens estão cada vez mais se mutilando. Cada vez mais estão sem sentido de vida. Por quê? Será que somos nós, sociedades também, responsáveis por essas crianças, por esses jovens? Será que nós não estamos utilizando do nosso comportamento, do nosso dia a dia, do nosso exemplo, para iluminar outros jovens, para que eles possam reencontrar Jesus, a sua caminhada, porque nós somos responsáveis também. Será que os pais não estão sabendo lidar com os seus filhos e assim, depois quando tudo passa, vai olhar para trás e dizer, ai meu Deus, no que eu errei? Por que eu não fiz isso? E aí a gente se projeta lá na frente, no futuro, pensando em que a gente podia ter feito lá atrás. E essa é uma aflição muito grande. Porque é a aflição que assola basicamente 90% das pessoas que estão no leito de morte. Nós temos dados científicos aqui que dizem que a maioria das pessoas que chegam lá, às vezes sofrendo muito na hora da morte, tem algo que não deveria ter feito na vida. Algo que repensou na hora da morte e disse, caramba, eu podia ter deixado de ter feito, ou eu podia ter feito, ou cheio de arrependimento. Mas aí o tempo já passou, as oportunidades já se foram,
Agora é um novo momento. No túmulo, aonde a noite acaba caindo, nós precisamos passar por ela e vamos passar por ela, todos nós que estamos aqui. É por isso que precisamos trabalhar com a morte com muita tranquilidade, porque a morte é a morte do corpo físico. E olha lá, porque ainda assim, ao desencarnarmos, ou seja, ao desligar o espírito da matéria, essa matéria vai servir à vida. Por quê? Outros organismos vivos vão utilizar dessa carne para a sua vida. Porque tudo na natureza, nada se perde. Lavoisier, tudo se transforma. Então esse corpinho material, ele vai servir à vida. Olha que coisa mais bela. Mas aí a gente tem medo do momento da morte. Por quê? Porque essa é a maior das aflições que nós enfrentamos hoje. Por que nós tivemos tanto medo quando esse momento veio até o nosso encontro, esse momento de isolamento, por conta do que está acontecendo? Por quê que o medo foi a principal aflição ou o principal distúrbio emocional que foi apresentado nos nossos corações? Porque nós ainda estamos trabalhando, ressignificando o que é esse Deus. A gente ainda não compreendeu que tudo tem uma causa. E por isso, a gente ainda se perde nas nossas perguntas íntimas. E aí, Kardec vai propor lá na primeira parte desse capítulo 5, que existe justiça nas aflições. E a gente não vai conseguir observar a justiça se nós não entendermos que nós somos espíritos imortais, espíritos eternos na caminhada evolutiva. Que nós somos espíritos que vão além dessa matéria densa e que essa passagem aqui na Terra é uma passagem muito rápida, é só uma transição, não é um fim. A passagem aqui na Terra, esses 50, 60, 80 anos que são para a eternidade. E aí quando a gente começar a fazer as pazes com a Dona Morte, que nos é ainda uma grande aflição, a gente vai compreender que nós precisamos valorizar enquanto esse dia não chega. Essa é a grande questão que Jesus veio trazer para a gente. Por que estamos fazendo dos nossos dias? Que estamos aproveitando esse momento para levar para outras pessoas e também interiorizar os conhecimentos do Mestre? Porque a fé, ela deve ser uma fé ativa. A fé ativa é aquela que estuda, que para, que lê, mas que também faz. E é apenas no nosso dia a dia, com os nossos comportamentos diários, que a gente vai conseguir colocar em prova essa fé. E é claro, estamos num mundo de provas e expiações. Passageiro, claro, embarcamos num trem. A gente costuma dizer que todos nós estávamos no plano espiritual e aí nós decidimos, ou alguns foram de forma compulsória, mas a grande maioria decidiu com os seus que iria encarnar e assim pediu as determinadas provas, implorou por vezes vir nessa determinada família, com essas determinadas vicissitudes na vida. E aí quando a gente chega aqui, o que será que acontece com a gente? Então são esses questionamentos que a gente precisa buscar em nós. As respostas estão dentro de nós. As respostas para a maioria das nossas aflições cotidianas estão dentro de nós. E sem entender que esse espírito é um espírito eterno, imortal e que transcende a essa matéria, vai muito além, a gente não vai ver justiça. Porque a gente vai olhar para o pobre e para o rico e dizer assim, meu Deus, por que ele nasceu tão rico e o outro nasceu lá na África, lá no Nordeste, tão pobrinho, tão... E a gente quer o quê? Fazer a justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer dizer para o mal que ele é mal. A gente quer taxar no outro a maldade que há por vezes em nós. E assim são mecanismos de projeção, como é o mecanismo de negação, trazido pela psicanálise. Quando a gente nega em nós aquilo que a gente não quer ver e aí a gente projeta no outro. Então esse olhar para dentro do autoconhecimento, do autocontrole, do autoburilamento é o maior e o mais benéfico amor que a gente pode ter pela nossa caminhada.
E sem entender que nossa existência vai muito além dessa existência material, a gente não consegue entender esse dinamismo da vida. E aí a gente vai contestar a Deus, vai dizer, meu Deus, que Deus é esse que me abandonou nessa prova? Mal sabendo a gente que a gente implorou para a vida daquele jeito. E aí vai dizer, ai meu Deus, olha como é que eu tô sofrendo na minha vida. Ai meu Deus, e aí a gente começa a se contestar, ficar aflito sem acreditar, sem ter fé. Vez passada falamos que a fé é a construção de acreditar. Acreditar é o primeiro passo. Depois você vai para a fé raciocinada, você precisa compreender como é esse mecanismo da fé. Que fé é essa? Porque essa fé precisa de uma resposta. E aí a gente vai para a fé raciocinada e por fim a gente se entrega. A gente se joga nesse amor criativo que é o amor divino. E ao nos jogarmos nesse amor criativo, a gente deixa de controlar diversas situações do nosso dia a dia, das nossas questões cotidianas, que nos trazem, por vezes, aflições. Então, já no segundo tópico, Kardec vem trazer as causas das aflições. Nós estamos falando tanto delas, acabamos de falar sobre a justiça delas, que não há um fato sem uma causa. Não há. Não há sequer algo que nós não façamos ou façamos na nossa vida que nós não responderemos por esse ato. Sim, responderemos por tudo. Porque há uma lei por trás. Há uma lei que diz que tudo que fizer, você vai, não dá para plantar banana e querer colher, a gente sempre usa isso na evangelização, e querer colher abacaxi. Isso é um contrassenso, certo? Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, o que ele queria dizer pra gente? Porque, poxa, parece um contrassenso dizer que a gente tem que sofrer para ser feliz, é isso? Será que bem-aventurança e aflição deve estar mesmo numa frase? Para esse mundo? Para o agora? Se nós acreditássemos apenas nessa existência, que é uma das maiores, como se diz ainda, é uma questão que a gente precisa trabalhar muito. É uma das maiores questões que nos trouxeram diversas situações negativas, porque por muitas encarnações nós acreditamos que era apenas essa encarnação, apenas a matéria, e aí a gente se perdeu no caminho. Não, Jesus falava para o espírito. As bem-aventuranças, que é a recompensa, a compensação por um esforço, que é bem passar por essa aflição, ele dizia para o espírito. Mas o espírito que sofre a aflição necessária, a aflição é verdadeira. E aí, quando a gente olha para as causas, por muitas vezes, nós nos colocamos em situações que vão gerar em nós aflições, como a gente dizia. Quantos de nós nos perdemos da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e colhemos esse fruto amargo? Quantos de nós entramos em relacionamentos totalmente desagradáveis, pensando apenas no valor, no que aquilo pode trazer, sem que o coração esteja falando na frente? E assim, as consequências, elas virão e vieram. Tanto que estamos aí enfrentando esse tipo de situação. Quantos de nós nos perdemos na falta de controle dos nossos desejos íntimos, das nossas pulsões. E aí, ao nos perder desse controle, a gente acabou caindo de cabeça lá no fundo do poço. Olha que aflição que podia ter sido evitada. Então, Jesus não dizia para essas aflições. Porque perceba, para essas aflições, há o evangelho, a codificação toda, para trazer o quê? Conselho. Irmãos, se vós fazerdes isso daqui, a tua vida será mais leve. Se você olhar para o que Jesus está dizendo, a sua vida será mais leve. Ou seja, a todo momento nós temos na codificação exemplos de personagens que dedicaram a vida nessa construção e vieram trazer para nós, na íntegra, o seu exemplo de ressignificação, ou seja, dizendo para nós que nós não precisamos sofrer. Só de olhar para a história dele, podemos aprender
e evoluir e passar daquela situação sem precisar passar por aquele sofrimento, porque eles já passaram. Eles estão trazendo para nós os nossos romances belíssimos espíritas. O que aconteceu quando eles tomaram aquela determinada situação, aquela determinada decisão. E olha onde eles estão agora. Então, a gente percebe que há em torno de nós diversas obras, diversos espíritos amigos, familiares que deixamos lá no plano espiritual a verdadeira vida. Ao encarnarmos aqui, dizendo para a gente, influenciando de forma positiva a gente, para que a gente continue no caminho do bem, porque só existe um caminho. O trem, ele tem direção. O trem não pode pegar um atalho. E aqui a gente traz uma historinha que, por nós, às vezes, adultos, a gente esquece. A gente fala, não, isso daí é para criança. Mal sabendo a gente que todos nós temos o quê? Uma bela de uma criancinha aqui dentro de nós, que precisa crescer espiritualmente. Porque, por vezes, crescemos intelectualmente, nossas paredes estão cheias de certificado, mas a moral está de forma dilacerada no nosso íntimo. Então, quando olhamos para a criança e vemos nela a pureza, a beleza, quando olhamos para a criança e vemos a ingenuidade, nós nos observamos nela. Porque quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, ele não falava dessa criança material, dessa encarnação não. Ele falava para todos nós. Todos nós somos crianças no progresso, na evolução, na caminhada. Estamos aprendendo ainda a lidar com algumas situações como orgulho, vaidade, interesse pessoal, que nos deixam às vezes em situações difíceis, que vão gerar aflições diversas. E aí a gente costuma lembrar de uma historinha lá da nossa infância. A gente ama história, mas essa historinha realmente a gente percebe que tem um fundo muito profundo. Metaforicamente falando, e olha, Jesus falava com a gente há 2000 anos atrás, através de parábolas, palavras muito simples, histórias muito simples do dia a dia. E aí, quando a gente pega a história da Chapeuzinho Vermelho, a gente vai perceber que a mamãe da Chapeuzinho disse para ela, Chapeuzinho, eu estou aqui montando essa cestinha, você pega ela e vai lá entregar para sua vovó. Pode ser? A Chapeuzinho, sim, mamãe, pode ser sim. E aí ela sai com todo o ânimo, toda a boa vontade, com aquela alegria juvenil, em busca da casa da vovó, para entregar a cesta e tomar um café com a vovó. E aí ela vai e adentra na floresta. Estamos nós na floresta da matéria. Como já falamos por aqui, a matéria é algo ilusório, muito passageiro. E por vezes nós nos perdemos nessa floresta. E aí o próximo passo dessa história é que Chapeuzinho tinha um caminho a fazer. Ela sabia que a sua mamãe disse que aquele caminho era mais seguro. Mas Chapeuzinho se perdeu, às vezes pela infantilidade, por querer colher flores para a vovó ou talvez atravessar um caminho mais rapidinho. Só que quando ela tomou esse caminho, quem ela encontra? O lobo. Lá está o lobo, esperando por ela, numa armadilha. Porque depois dali, a história se desencadeia de que o lobo vai até a casa da vovó e acontece toda aquela situação. E aí, nós nos percebemos como quem? Como a Chapeuzinho, que por vezes queremos buscar um atalho para a felicidade, mas significa que nós estamos com a ótica errada, equivocada do que é a verdadeira felicidade. Porque por vezes nós procuramos a felicidade aqui, nessa terra. Nós queremos nos agradar com o que há aqui. Quando Jesus diz, a felicidade, o meu reino não é deste mundo. Jesus diz que o caminho é pela floresta. E nessa floresta você vai passar por situações, porque na floresta tem o quê? Na floresta, se você estiver passando pela floresta à noite, você vai ver sombras, você vai ver diversos animaizinhos, pedras pelo caminho. Olha lá, somos nós.
Nós vamos passar por tudo isso e estamos passando, mais uma vez, a gente repete o início da nossa conversa. Não há uma pessoa, que são aqueles que são os grandes espíritos, né, que vêm para justamente nos ajudar nessa condução, mas não há um de nós que não passamos todos os dias por um momento de aflição, de reflexão, de dor. Então Jesus, quando falava das aflições, ele não dizia dessa aflição que a gente se entrega a ela, que a gente corre até ela. Percebe? Porque por muitas vezes a gente se coloca numa situação difícil. Jesus diz das aflições que não tem causa nessa vida, que não tem causa na vida passada, mas são as aflições do dia a dia, como por exemplo, a perda de um ente querido, como por exemplo, a perda de um emprego, como por exemplo, a calúnia, como por exemplo... Então, existem diversos tipos de aflições que para esses existirá a bem-aventurança, a boa-ventura, a recompensa, os céus. Porque quando nós passarmos e entendermos que esse momento é um momento pedagógico na nossa caminhada, a gente vai compreender que a sombra, que a árvore, que aquele animalzinho que a gente não conhece, que aquela pedra é para nos ensinar que nós precisamos ressignificar que é aquela sombra para nós, que representa aquela pedra, que representa aquele animal. E aí a gente vai construindo a nossa caminhada evolutiva. Obviamente em consonância com a lei do progresso, porque não há aquele que retrocede lá para o início da existência, da sua evolução espiritual, moral. Não há. Há uma estagnação no caminho, porque a caminhada ela é progressiva. E com isso, tem uma questão no Livro dos Espíritos que nós separamos aqui para lermos juntos e refletirmos sobre ela, que é a questão 783, onde Kardec vai perguntar assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E os espíritos vão responder: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então aí a gente vai começar a ressignificar essas sombras, essas pedras, mais uma vez, fazendo uma alusão à história da Chapeuzinho, onde a floresta é esse momento que a gente está passando. Esse momento é aquela chacoalhada que Jesus, que Deus dá na gente, para que a gente possa acordar para os ensinamentos, para que a gente possa vislumbrar que a caminhada exige de nós atividade, exige que nós acordemos, que nós digamos assim para a vida: vida, eu tô aqui e eu quero seguir. E aí a gente segue com uma força, mas precisa seguir. Nós não podemos ficar parados na nossa marcha evolutiva, porque a evolução ela acontece. Uma planta depois de plantada, uma semente depois de plantada, quem para? Diga-me. Quem para? Uma árvore, as suas raízes, que quando tá lá, quando é plantada perto de uma calçada, quem vai impedir que aquelas raízes não façam um destroço naquela calçada? Não tem quem pare aquela árvore. Por quê? Porque é uma lei. A lei do progresso. E nós estamos sob essa ótica também. E se nós não acordarmos para isso, vamos continuar mergulhados nessa infantilidade, nessa imaturidade, nos contestando: oh meu Deus, cadê esse Deus que eu tanto oro? Oh meu Deus, cadê esse... A gente vai começar a se perguntar e se esquecer que Deus não nos abandona, senão Deus seria um brincalhão. Não é verdade? Se Deus não estivesse olhando para esse momento, o que estamos fazendo aqui? E nós entramos, aqui estamos nós, irmãos. Estamos no mesmo trem. Alguns vieram antes, outros estão indo depois, outros vão partir numa estação antes do outro, ou seja, aqueles que vão desligar-se de forma anterior ao outro. A gente, na nossa concepção, a gente pensa assim: poxa, os mais velhos geralmente tendem a ir com mais facilidade do que os mais novos. Mas a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que o progresso aqui na Terra vai depender das aflições, das provas e expiações que cada um de nós temos que passar.
Porque se nós não víssemos justiça para isso, nós contestaríamos o porquê que existem pessoas que nascem com 5 semanas, falecem, crianças. Uai, mas o que viveram essas crianças? Pessoas que nascem com deficiências, que não é mais utilizado esse termo, mas pessoas que nascem com necessidades especiais. E aí a gente vai olhar para Deus e falar, Deus, o que será isso? A gente começa a se contestar. Quando, na verdade, essa aflição vai levar a uma aventurança. Essa aflição, passar bem por esse momento de dor, a dor que é pedagógica, a dor que nos ensina, que é nossa amiga, vai ajudar com que esse espírito consiga transpor a sua caminhada evolutiva e consiga alcançar, ou seja, o bem e o mal, a diferença do bem e mal sofrer. Porque o mal sofrer é quando a gente contesta tudo, começa a brigar com tudo, com a vida, e o bem sofrer é quando a gente está de acordo com a lei. Existe uma lei por trás. E aí Jesus vai dizer, vai trazer pra gente algo, uma semente. A gente começou com a música Jardineiro, justamente porque fala que Jesus plantou em nós uma sementinha muito linda e que é nosso dever cultivá-la. É nosso dever olhar para o solo em que ela está plantada, que é o nosso coração, a nossa alma, que é a semente do amor. Porque a gente pode passar e vai passar, todos nós passaremos por esses momentos que, digamos, difíceis da nossa caminhada, mas tão necessários para a nossa compreensão de que é esse Deus, de por que estamos aqui. A gente vai começar a buscar essas explicações. E aí, quando a gente percebe que a caminhada aqui na Terra é algo muito passageiro e que não é a chegada e também não é o ponto de partida, é só mais um momento de reflexão, a gente vai começar a dar valor a cada dia. A gente vai começar a dar valor aos nossos momentos, a esses minutinhos que estamos aqui. Olha quantas conexões nós estamos fazendo agora com a nossa vida, com a nossa vivência. Eu estou com 27, mas temos pessoas aqui de 16, 20, 30, 40. Temos jovens aqui, temos mais adultos, ou seja, cada um saiu numa largada. Cada um entrou num vagão diferente, numa estação diferente, num momento diferente, mas estamos aqui agora. Então percebe? Todos nós podemos olhar agora para a nossa vida e desejar um novo futuro. Essa é a máxima de Jesus. Porque como vai finalizar esse capítulo, que vai nos trazer que quando a gente olha para o túmulo com mais amor, a gente vai perceber que a gente usou todos os artifícios, que a gente deu o melhor, que a gente conseguiu lidar com essas aflições de forma muito mais tranquila na nossa vida. A gente conseguiu caminhar lado a lado com a nossa amiga dor. A gente conseguiu nos enxergar, nos amar com mais profundidade. Talvez estamos precisando disso, porque talvez o que nos traz até aqui é a nossa aflição ainda superficial, aquela aflição em que a gente não quer ver que nós nos colocamos nela, que é a aflição de um amor talvez não correspondido, é a aflição daquele que sofre e aí a gente vai tentar buscar justificativas nesse meio para explicar essas aflições quando na verdade quem é o causador? Somos nós mesmos. Então, para essa aflição, existe todo um compilado de estudos, de casos, de situações para que nos erga, para que nos dê cada vez mais força, para que a gente consiga continuar. E como? Qual é o remédio para essa aflição? Porque a gente falou sobre a aflição, falamos sobre a causa, falamos sobre a justiça delas, mas e aí? Qual é a força que vai nos deixar cada vez mais, tô ali, tô firme nessa caminhada e vou chegar até lá. O que nos dá essa força? Quem pode responder aqui? Estamos aqui, olha, Keila, Rainer, quem mais? André, bem-vindos. Robson tá aqui também, Lívia. Qual é, agora conversando, né? Um momento de troca. Qual é a força que nos impulsiona,
que é a nossa gasolina para que a gente consiga encontrar esse reino, ir ao encontro desse reino que Jesus prometia pra gente. Vou deixar essa interrogação aqui. Enquanto eu deixo aqui, vou apresentar para vocês uma música que essa música, ela fala muito, muito desse amor. Esse amor tão divino que nós precisaríamos tanto, nós precisamos de tantos momentos de entendimento para poder entender um pouquinho o que é esse amor, sabe? Que é o alto amor. Porque a nossa caminhada, ela é individual, como a gente já disse também, mas ela é coletiva ao mesmo tempo, porque estamos nós em sociedade e cada um tem a responsabilidade de olhar para o outro, dizer para o outro e inspirar o outro e falar com o outro, mas assim também com a sua própria caminhada, percebe? Então assim, porque é uma lei também, a lei da sociedade. E essa letra ela vai falar sobre velas do alto amor. E aí, quem pode dizer? Quem tá aí? Tia Angelina, tia Sheila, ei, meus amores. Que é essa força que nos leva até essa bem-aventurança, essa recompensa. Lembrando, gente, que aqui a gente está falando num contexto moral. É claro, a gente está transcendendo aqui a matéria porque Jesus olhava para o Espírito. Sabe? Quando ele subiu lá no monte, Sermão do Monte, e proferiu essas palavras de disciplina para o cristão de verdade. E esse cristão, é claro que não está apenas na doutrina espírita. É por isso que o espiritismo não se preocupa com proselitismo, não. Porque espíritos estão em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as instâncias, encarnados e desencarnados. Budistas, hinduístas, católicos. Jesus fala para o Espírito. O Consolador não veio tirar a dor, mas veio tirar o desespero. O desespero talvez seja desnecessário, porque quando nós compreendermos, através da fé raciocinada, a gente vai conseguir lidar muito melhor com essa dor e perceber que ela está aqui querendo nos mostrar algo. E quando a gente faz as pazes com ela e passa bem por esse momento, nós temos com certeza, a certeza, porque foi Jesus que disse que há uma recompensa, uma boa recompensa. Então a gasolina que nos leva até lá, até essa recompensa é a fé. Se nós não tivermos fé nesse Deus justo, de amor e de bondade, nós não teremos nada. Nós nos perderemos dentro das depressões, dentro das angústias, dentro da falta de achar um sentido para a vida, como a gente percebe que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo um momento de maior depressão e crise de ansiedade que a gente pode ter percebido na história da humanidade. Mas por que tudo isso? Porque a gente está olhando para o ser material, para esse ser que está aqui na Terra passando e esperando o momento da morte. Ou seja, a gente está esperando sentado o momento da morte. Então a gente precisa ativar essa fé em nós, nos relacionar mais proximamente com Deus e principalmente nos amar, nos querer bem, olhar para a nossa dor com carinho. E aí nós temos essa canção para fazer para vocês. Se chama Velas do Alto Amor. Lembrança ou saudade só pode ajudar se ajudar você a crescer. A dor de ontem só serve de aviso se a beira do abismo não faz você descer. Se erramos ou também ferimos, importa não esquecer que não há nada tão forte e poderoso, tão bom e necessário que perdoar você, que o perdão dos outros cabe aos outros, mas se perdoar cabe a você.
cabe a você. Desesperança que nos leva ao erro. Às vezes é o desamparo, às vezes é o desespero. Às vezes é a desesperança que nos leva ao erro. De achar que se acabar é acabar com o sofrimento, mas matar a si mesmo é a pior forma de continuar sofrendo. De achar que se acabar é acabar com sofrimento, mas matar a si mesmo é a pior forma de continuar sofrendo. Matar a si mesmo é a pior forma de continuar vivendo, revendo, se vendo, sofrendo, yeah. Matar a si mesmo é a pior forma de continuar revendo, vivendo, sofrendo, vivendo, yeah. Matar a si mesmo é a pior forma de continuar sofrendo, se vendo, revendo, vivendo, yeah. Matar a si mesmo é a pior forma de continuar vivendo, revendo, se vendo, sofrendo, yeah. Presta atenção nessa última frase. E és tu que irás içar as velas do alto amor, mas também sentirás o sopro do Criador, que irás içar as velas do alto amor, mas também sentirás o sopro do Criador. Que irás içar as velas do alto amor. A nós cabe a responsabilidade diante aos nossos atos. Cabe a nós o nosso processo de autoiluminação, de ressignificação, de burilamento íntimo, para que possamos compreender as bem-aventuranças, as aflições, para que possamos executar aquilo que Jesus veio trazer para a gente. E sem a dor, sem a nossa amiga dor, é impossível chegar lá. Sem a gente fazer ter esse relacionamento com essa amiga, a gente não vai conseguir entender o propósito de Deus, que vai muito além, muito além. Então, quando nós passarmos por situações assim, que para nós são situações ainda muito difíceis, porque, por exemplo, quando nós nos despedirmos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho, é muito difícil, dói demais. Mas o Consolador diz, é só um momento, é só uma passagem, é só uma viagem, daqui a pouquinho vocês estarão juntos. Olha que amor. E isso, gente, transcende qualquer religião, porque o que nós temos em comum é a nossa amiga dor. Sejamos nós, tenhamos aí contas cheias de dinheiros, ou sejamos nós que estamos lá sem recursos nenhum, brancos, pretos, enfim, somos todos nós de todas as cores, sabores, formas. Todos nós temos essa amiga a nos dizer e a nos mostrar que há algo além. Então, quando a gente faz as pazes com ela, a gente vivencia o luto necessário, porque é necessário,
A dor, ela é uma dor de distanciamento e é natural. Ou seja, quando esse momento, como a leitura veio dizer, chegar, que possamos chorar os nossos mortos, como esse momento está trazendo para a gente tantas reflexões, mas que possamos bendizer a justiça divina. E assim a gente começa a compreender que tudo aqui está em harmonia com o que Deus quer, não o que a gente quer. Porque toda vez que nós nos colocamos nesse lugar, tomamos essa postura de dizer o que é certo e o que é errado, na maioria das vezes a gente sofre algumas consequências, por vezes desagradáveis, e que nos trouxeram até aqui. Então que essa noite, que essa bem-aventurança, que essa parte das bem-aventuranças possam ter trazido em nós, para nosso coração, esse entendimento de que sem a fé nada vamos alcançar, de que sem olhar para dentro de nós nada vamos alcançar, de que se a gente não olhar para as aflições reais e não as superficiais, porque as superficiais nós nos colocamos nela, nada vai acontecer. Então existe um trilho, existe uma direção, existe um caminho e Jesus disse, pode ir, estou convosco. Que possamos acreditar, que possamos ter fé, que possamos nos entregar nesse movimento criativo da vida. Certo? Tia Zunara, tia Renata, Lelê, Tiago, Iva, um beijo bem grande no coração de vocês. E, por fim, a gente quer agradecer mais uma vez a Casa de Paulo Estevam por esses momentos tão ricos, né? E agradecer também a espiritualidade por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui conectados, como a gente diz, é só um afastamento de corpos, mas nós estamos conectados, estamos vibrando através desse inconsciente coletivo, então nossas almas estão conectadas. Quando eu vibro aqui, vocês vibram aí, nós estamos falando e fazendo uma mesma energia, nós estamos partilhando de uma mesma energia. Então que o nosso dia amanhã, segunda-feira, mais um dia de recomeço, dia mundial de recomeço, nós possamos crer nessa esperança e nessa recompensa que os céus têm a nos dar, certo? Gratidão a todos, um beijo bem grande, tchau, tchau, gente, fiquem com Deus, até um próximo encontro, tchau, tchau!